Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Iter Grilo e dessa vez para falar aquilo que mais cai na sua prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, de repente você está estudando aí, mas não está indo tão bem, ou não está seguindo o plano de estudo, está estudando de qualquer jeito, tem dia que você estuda, tem dia que você não estuda. E claro, né, a matéria de ciências da natureza, ela tem muito assunto e alguns deles, eles se aprofundam bastante. Aí você fica naquela dúvida, né? Heitor, será que tudo é importante? Tenho pouco tempo, não estou estudando. E agora? Relaxa. Eu vou te falar agora o que você tem que priorizar e outras coisas que, né, pelo tempo e tudo mais, é bom aí você deixar um pouquinho de lado e priorizar. Porque, ó, seja estratégico, seja inteligente, entre 9 e 13, você está no jogo, você pode ser aprovado, tá? Lembrando, são 30 questões e se você acertar 14, já garantiu, ou seja, menos da metade. Dá para resolver a nossa vida estudando pouco, tá? Só tem que saber o que estudar. Por isso que eu tô aqui hoje, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar o que você tem que saber, tá bom? Algumas coisas são mais importantes, outras são interessantes também, porque sempre cai, tá? Se tá aqui é porque é importante. Mas vamos lá ver o que mais cai ou menos cai. História da ciência e tudo mais é bacana, você tem que saber, tá bom? Mas não é tão relevante assim, tá bom? O que você tem que saber disso tudo? Do primeiro ponto que eu destacaria seria a teoria da evolução, tá? De Charles Darwin. A gente conversou bastante disso, tá? Você tem que saber. História do voo, apesar de ser bacana, não é essencial, mas a definição de vacina sim, viu? Ó, você tem que saber para que serve uma vacina, que a vacina é uma prevenção, a questão dos vírus e tudo aquilo que a gente falou, né? O que acontece quando não se toma uma vacina? Então, olha, destaca esse tema, tá? Vacina é um tema bem relevante. A questão da produção de alimentos, né? Quando a gente faz certas técnicas, será que é sempre positivo? É sempre negativo? Você tem que saber, tá? Que, entretanto, quais são as consequências da gente produzir em larga escala? Isso tudo a gente falou na aula e sempre fazendo aquele paralelo com a questão do meio ambiente, né? Então, por exemplo, a poluição do ar é um desses exemplos, tá? Que você tem que estudar, ok? Depois, a história do rádio e tudo mais, ela é importante você saber, mas não é essencial, não seria o meu destaque aqui, tá bom? Apesar de vir sempre uma questão ou outra. Eu acho que de todos esses assuntos, dentro das ondas e tudo mais, a faixa de frequência de radiação, ela sim é a mais importante, tá bom? Então, se tivesse que destacar um assunto, eu decoraria essa faixa, tá? E destacando principalmente, né, a correlação que a gente tem, por exemplo, com o Sol, com a camada de ozônio, para você conseguir perceber a correlação com os assuntos de meio ambiente, tá? Isso sim é essencial, tá? Depois, faixa de frequência de som, eu focaria nessa faixa especificamente, tá? Ah, grave, agudo, tá, é legal, é bacana, mas essa faixa aqui é aquela que sua prova tá vindo com mais forte, perguntando, Heitor, como é que você sabe isso? Porque a gente estuda as provas anteriores, né? A gente vê qual que é a incidência daquilo que mais cai ou menos cai na sua prova, tá? Então, isso aqui é importante também, intensidade sonora, poluição sonora, mas só você ter o conhecimento prévio, só de você saber dessa importância com relação ao meio ambiente, tá bom? Isso tudo é muito importante. A água, né, que é tão essencial à vida, mas também pode provocar aí diversos fenômenos, isso aqui, infelizmente, você tem que saber. Ó, densidade, tá? Você tem que saber disso. Tá? A relação da densidade, inclusive, com a pressão e temperatura, tá? Da questão da pressão e da área, tá? A questão delas serem inversamente proporcionais, e densidade, que é equivalente a massa dividido pelo seu volume, tá bom? Isso tudo você tem que saber essas definições. É pouco assunto, mas compensa, porque você sabe que vai vir um ou dois assuntos e você já mata elas ali de primeira, tá? Em termos de temperatura, não fica se matando decorando essas temperaturas aqui não, tá bom? Por quê? Se sua prova perguntar ou quiser alguma fórmula, ela mesma pode dar, tá? Então, não fica ali decorando. Então, massa e peso. É importante você saber a diferença, né? Eu sei que muita gente mistura os dois, mas a gente explicou na aula, então fica tranquilo que não tem problema, tá? A questão da energia. Opa, aqui sim a gente tem que dar um grau de importância, tá? Principalmente esse comecinho, né? Que ela não pode ser nem criada nem destruída, mas sim
transformadas. E lembre que durante as aulas eu dei vários exemplos, a sua prova está perguntando muito isso, tá? Olha, um aparelho X, ele transformou qual energia e transformou em qual? Aí você tem que falar, um microfone, por exemplo, transformou em sonora e elétrica, e assim por diante, tá bom? Definição de circuito elétrico, não se mate com relação a isso, tá? Eu não focaria. Heitor, vem sempre uma questão de potência. Vem, só que aqui você tem que fazer mais cálculos, tem que estudar um pouquinho mais, e pela questão custo-benefício, eu acho que não compensa. Meio ambiente, poxa vida, mergulha nisso, tá? Todo tipo de reciclagem, material, ciclo da água. Pessoal, ciclo da água, isso aqui, eu anotaria, estudaria várias e várias vezes, porque sempre cai. pH nem se fala. E é legal, né? Porque o pH é um assunto bem curto. Decorou, mata qualquer questão. E aí você dá até risada na hora de fazer, tá? Principalmente aqui. Só cuidado, hein? Lembra aquilo que eu te falei, né? Quando uma solução, por exemplo, ela está com um número menor, aqui ela é mais ácida. Só cuidado com essa pegadinha. Mas do resto, tem exemplos, tem tudo mais. Não precisa decorar os exemplos, não decora os exemplos, mas decora isso, tá? Essa lógica. Isso aqui você tem que saber. A escala de pH, por favor, pessoal, tá? Depois, a definição de saúde, que não basta não ter doenças, mas sim ter qualidade de vida, os nutrientes, a questão da desnutrição, o IDH, isso tudo é importante, isso sim, tá? Exemplos de doença e trabalho, é relevante, mas não se mate decorando isso, tá? Saneamento básico. Aqui a gente está vindo naquela questão que sempre vai aparecer, você sabe, né? Por quê? Porque o saneamento básico é um direito que está em lei e também na Constituição Federal, como falamos em aula, tá? Tudo relacionado a alimento, natureza, caloria, local de produção, tá? Alimentos que são produzidos no campo, os alimentos industriais, transgênicos, que a gente explicou em aula, isso sim, tá? Isso você tem que saber. O que eu vejo numa informação nutricional. Isso tudo é importante, tá? Não posso falar que não é, tá? Agora, por exemplo, fenômenos da natureza, essa questão da história, né? A ciência, os métodos científicos, apesar de ser interessante, apesar de ser pelo menos uma questão bem em cima, tá? Deixa aí para segundo plano, não tem problema nenhum, tá bom? Depois, fórmula da velocidade média. Bom, você sabe que ela vai perguntar lá na matemática, mas na matemática ele vai te perguntar mais números. Aqui, em ciências da natureza, vai cair de novo, tá? Velocidade média igual espaço pelo tempo. Beleza. Porém, aqui ele vai querer mais os conceitos, vai querer saber, né, a relação de transformação, tá? Então, isso aqui é importante você saber, principalmente as definições teóricas. Heitor, leis de Newton. Isso aqui é especial, tá? Eu colocaria uma setinha aí também e eu estudaria, tá? Por quê? Porque baseando-se nelas, você consegue estudar para outras áreas da própria ciência da natureza, tá? Desde quando você vai entender, por exemplo, como um avião voa, tá? Até, por exemplo, como é que funciona o deslocamento de um corpo. Então, tudo isso você vai saber através dessas leis, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou, essa aula aqui ela é muito especial. Heitor, química e natureza. Eu não me mataria, por exemplo, decorando temperatura, fórmula, tá? Nem nada disso. Mas eu saberia como é que funciona uma transformação química básica. É essa aqui, reagentes e o produto com a transformação aqui, tá bom? E como é que eu leio isso, como é que ela é feita, qual o resultado de uma transformação química. E isso tudo nós vimos em aula. Heitor, é preciso saber quanto que tem de cobre no mundo? Não precisa saber, nem quais são as fontes de energia, tá? Mas é importante que você saiba isso aqui, Aqui a gente começa a entrar num conceito que sua prova ela vai pedir bastante. Biodiversidade, principalmente na floresta amazônica, tá? Clima no Brasil e vegetação, tem que decorar, tem que sentar isso. E aqui não adianta, tá? Aqui você tem que sentar, olha, equatorial, tropical, subtropical, onde que está no mapa. Não tem para onde correr. Você tem que saber, tá? A ideia de cadeia alimentar pode vir uma questão. Reciclagem, se vier pelo menos 3, tá? Eu tenho certeza que vem, tá? Reciclagem, pessoal, a sua prova ela tem essa tendência, tá? Então a gente sabe que vem pelo menos umas 3 questões. Pode me cobrar que todo ano foi assim, tá?
Então estuda bastante diferentes formas de reciclagem, quais são. Sistema solar, infelizmente sua prova não está vindo, está cada vez perguntando menos, tá? Então deixa para o final. Pô, mas é tão legal, Heitor, esse assunto. Eu também acho, mas sua prova não está perguntando tanto, com exceção de movimentos da Terra, tá? Rotação e translação, decora. Ah, Heitor, a Terra não é plana? Não vou nem te responder, tá bom? Não me faça essa pergunta. Ó, rotação e translação, estuda esses dois, tá? Estuda esses dois porque pode cair. Heitor, geocentrismo e heliocentrismo já não está caindo tanto, mas rotação e translação sim. História da aviação, apesar de ser bem bacana, deixa para segundo plano, tá? E também a questão da clonagem. A clonagem é importante, tá? Principalmente saber ali os 4 pontos que a gente fala em aula, tá bom? Heitor, história dos metais. Bom, ela pediu muito especificamente na última prova. Se você tiver tempo, dá uma focada. Fotossíntese, você está no meio ambiente, você tem que saber também sobre isso, tá? Fotossíntese também, tá? Essa prova ela está vindo com uma pegada bem importante. Pode estudar sem problema nenhum. Depois, foca também, tá? Principalmente na questão da cerveja e do vinho, principalmente por causa aí do processo de fermentação. Você tem que entender como é que funciona especificamente a fermentação neles, tá? E isso é muito importante. Pessoal, é isso que eu priorizaria, tá? Para os meus estudos nessa reta final de Ciências da Natureza. Qualquer dúvida que você tem, você pode falar comigo. Na descrição desse vídeo eu vou colocar, tá bem? O link se você quiser adquirir esse material ou os 4 eixos. Fica completamente à vontade. Pessoal, bons estudos para você. Tá? Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho caso queira torne-se membro do canal ou nos ajude com o Pix ou através do botão valeu. A gente se vê em nossa próxima aula, próximo vídeo, hein? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.